Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, aqui estamos para mais uma edição de Ante os Novos Tempos, trazendo o Espiritismo até você na construção da Era do Espírito. E hoje nós temos uma novidade. É a estreia do quadro com Orson Peter Carrara, querido companheiro da cidade de Matão, no estado de São Paulo, que a partir de agora faz parte também do nosso programa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos então andar nos passos do Espiritismo para vivermos melhor. Começa agora Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Nas perguntas e respostas de hoje, nós temos 4 participações e eu espero que uma delas seja a sua. Mas se você ainda não enviou sua pergunta, veja aí na tela os nossos canais de comunicação. Você pode fazer a sua pergunta, enviá-la, fazer o seu comentário através do canal Orientação Espírita no YouTube, ou então através de e-mail, ou do Telegram, ou do WhatsApp. Aproveite e faça a sua participação no nosso programa, como fez a Maiara, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ela nos enviou a seguinte pergunta: como acontece o fenômeno da comunicação dos espíritos através de um médium? Como isso é possível? Bem, entendamos que os espíritos que se comunicam através dos médiuns, enviando suas mensagens, ou escritas, ou faladas, ou, numa linguagem mais técnica, ou psicografadas, ou através da psicofonia, os espíritos nada mais são do que as almas dos seres humanos que se encontram desencarnadas, vivendo no mundo espiritual. Portanto, nós que estamos aqui na Terra, atualmente utilizamos este corpo biológico, e os que estão no mundo espiritual, utilizando o corpo espiritual ou perispírito, todos nós somos seres humanos e formamos a humanidade. Então é bom ter isso em mente, que os espíritos não são fantasmas, não são espectros, nada disso. Os espíritos são gente, se podemos colocar assim. São seres humanos, os homens e as mulheres, que neste momento se encontram desencarnados. Então vem a pergunta: ora, se todos nós, encarnados e desencarnados, somos seres humanos, por que nós que estamos aqui não poderíamos nos comunicar com eles e eles que estão no mundo espiritual não poderiam se comunicar conosco? E essa comunicação existe e se chama mediunidade. Existem vários tipos de mediunidade ou de faculdades mediúnicas, mas a dúvida
realmente é pertinente. Tudo bem, os espíritos são seres humanos, mas eles não têm mais o corpo material. Então, como eles vão agir, como eles vão fazer para se comunicar através do médium? Muitas pessoas acreditam que o espírito entra no corpo do médium para então utilizar ou a sua mão para escrever ou suas cordas vocais para falar. Não, não é assim que acontece. O espírito, aquele que se encontra desencarnado, não entra no corpo do médium. Ele se liga ao médium através do pensamento e através também de ligações fluídicas, de laços fluídicos. E é assim então que o espírito do médium, ele se afasta do seu corpo, mantendo o controle sobre ele e todas as ligações, participa da comunicação como um filtro, um controlador dessa comunicação, recebendo então o pensamento do espírito desencarnado e vai transmitindo, seja pela psicografia, que é escrita, ou seja pela psicofonia, que é a mensagem falada. Em síntese, e bem em síntese, esse é o fenômeno da comunicação mediúnica. Mas eu recomendo aqui, não apenas a nossa Maiara, mas a todos, a leitura e o estudo atento da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, obra onde se encontra toda a explicação sobre os mecanismos da comunicação mediúnica. Mas fiquemos com isso em mente. Os espíritos nada mais são do que os seres humanos que se encontram fora da matéria. E a mediunidade é a ponte que liga as duas dimensões da vida, a espiritual e a material. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, facultando a eles, então, se comuniquem conosco. Com essa visão, fica mais claro entender como pode ocorrer a transmissão do pensamento e a ligação do perispírito com o corpo orgânico do médium. Mas não esqueça, hein, Maiara, e a todos que estão nos assistindo, esse estudo, toda essa explicação, com pormenores, está lá em O Livro dos Médiuns e, em especial, num capítulo muito importante, que é o capítulo Laboratório do Mundo Invisível. Então, comunicação mediúnica é um fenômeno natural. Bem, nós recebemos também a participação do João Carlos, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pergunta a ele: existe muita discussão em torno das novas formas de estrutura familiar, mas o mais importante não é debater os desafios de relacionamento e convivência? João Carlos, você tem razão. À luz da doutrina espírita, mais importante do que debater as novas formações estruturantes da família ou as novas estruturas que caracterizam a família, realmente mais importante, como você coloca aqui, é debatermos, é compreendermos a questão dos relacionamentos e da convivência. Na verdade, a família sempre possuiu na história humana vários tipos de estrutura. Talvez agora na nossa atualidade, com toda esta comunicação muito aberta, favorecida pela internet, nós estejamos mergulhando mais nessa área e deixando-a mais à vista. Mas independente de como a família se estrutura, nós precisamos, de fato, estudar as questões de relacionamento e de convivência entre os entes que formam a família. Porque todos nós reencarnamos para darmos prosseguimento ao nosso progresso e, principalmente, para aprendermos a nos amar uns aos outros. E a família é esse grande núcleo onde podemos exercer ou exercitar esse amor ao próximo,
perdoando, tolerando, compreendendo, respeitando, auxiliando e assim por diante. Nós participamos de um planejamento reencarnatório que não é apenas nosso, individual, mas é também coletivo, porque leva em conta, sim, a formação da família, nossa posição na sociedade humana, e aí nós vamos nos encontrar tanto com afetos, quanto também com desafetos de outras existências. E o Espiritismo é pródigo de nos dar aconselhamentos para vivermos melhor em família. Então, nós temos que concordar com o nosso João Carlos que mais importante do que ficar discutindo as formas como a família é estruturada, mais importante do que isso é nós estudarmos, compreendermos o que precisamos fazer para nos relacionarmos melhor, para convivermos melhor dentro do campo da ética, da solidariedade, da fraternidade e do amor ao próximo. Então, vamos estudar isso à luz da doutrina espírita para que nós possamos, então, fazer da família aquele núcleo equilibrado que vai formar uma sociedade também mais equilibrada, mais justa, com indivíduos dedicados ao amor ao próximo e à caridade. Bem, nós temos agora a participação da Cristina. Cristina é de São Paulo, capital. E ela enviou a sua pergunta pelo WhatsApp, que é a seguinte: como entender a vida do ponto de vista materialista e do ponto de vista espiritualista? Quais as diferenças? Sua pergunta, Cristina, é muito importante, porque nós temos dois pontos de vista ou duas grandes filosofias a respeito da vida. Porque nós podemos olhar a vida do ponto de vista materialista ou do ponto de vista espiritualista. Bem, a diferença é muito grande. Para os materialistas, a vida começa no berço, se desenrola e termina no túmulo. É apenas o aqui e agora. Tudo se encerra com a morte. Não existe nada além da morte. Nós somos apenas e tão somente o corpo biológico. O pensamento é uma função neuronal e assim por diante. Já do ponto de vista de uma visão espiritualista, nós, na verdade, não somos o corpo biológico. O corpo biológico é a vestimenta da alma. Então, nós somos a alma, o espírito, que já existia antes do nascimento do corpo biológico e vai continuar a existir depois da morte do corpo biológico. Então, na visão espiritualista, a morte não é o fim de tudo. Ou seja, existe vida depois da morte numa outra dimensão. E nós não somos o corpo, mas sim a alma que está presentemente utilizando esse corpo. E você já deve ter percebido que muda tudo. Porque para os materialistas, tanto faz se você realiza o bem ou o mal. Se você procura a justiça igualitária ou não. Se você vive no egoísmo ou na caridade. Porque afinal, tudo vai acabar no túmulo. Por isso que o materialismo leva as pessoas às sensações, aos gozos, a lutar para tentar viver e ter tudo aqui, agora. Porque a morte vai colher a todos, indiferentemente. Já a visão espiritualista nos mostra que depois da morte vamos colher os frutos, porque somos sempre responsáveis pelo que fazemos e as consequências do que fazemos ou deixamos de fazer. No caso do bem,
quando poderíamos ter feito e deixamos de fazer. Ou seja, a alma colhe as consequências da sua vida terrestre no depois da morte, na vida espiritual. E aí nós conseguimos dar explicação aos tormentos da vida, às dores, aos sofrimentos, também às alegrias. E muda a nossa perspectiva do viver. Porque, obviamente, que todos nós queremos ser felizes, mas ninguém alcança a felicidade somente com as coisas de ordem material. Mas podemos alcançar essa felicidade mais plena no depois da morte ao colhermos as benesses das coisas boas que fizemos aqui na Terra durante esta existência corpórea. Então há uma grande diferença entre o pensamento, a visão materialista da vida e o pensamento e a visão espiritualista da vida. Nós espíritas somos espiritualistas, porque acreditamos na existência da alma e na sua sobrevivência após a morte, e por isso nos dedicamos a fazer o bem, o amor ao próximo, porque sabemos que é isso que gera a felicidade aqui na Terra e muito mais no depois da morte, no mundo espiritual. Bem, nós agora vamos responder a Sandra Helena, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ela nos pergunta: o kardecismo é uma forma de espiritismo? Afinal, quantos espiritismos existem? Sandra, sua pergunta vem ao encontro do que nós temos visto na internet, principalmente nas redes sociais, com uma grande confusão que se tem feito. Espiritismo é um só, aquele que surgiu com Allan Kardec no dia 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos foi colocado à venda para o público. Antes do lançamento dessa obra, o Espiritismo nunca existiu. As ideias espiritualistas, sim, estas existiam, mas organizadas, estudadas, compreendidas nas suas consequências, não. Isso vai acontecer com o lançamento de O Livro dos Espíritos e, na sequência, as demais obras de Allan Kardec. Allan Kardec, que é chamado de codificador do Espiritismo, mas que não é fundador do Espiritismo. O Espiritismo não tem ninguém, nenhuma pessoa à sua frente, porque a doutrina é dos Espíritos. Allan Kardec organizou, estudou, codificou os ensinos dos Espíritos para lançar as obras e o Espiritismo ou doutrina espírita. Portanto, não existe kardecismo. Não existe espiritismo francês, espiritismo brasileiro, espiritismo de mesa branca e assim por diante. Nada disso existe. Existe o espiritismo ou doutrina espírita, que é uma ciência de observação, uma filosofia espiritualista e uma religião de consequências morais, cujos princípios estão nas obras assinadas por Allan Kardec a partir do ensino dos espíritos superiores. O espiritismo influencia a cultura do país onde ele se encontra? Sim. A prática do espiritismo é influenciada pela cultura do povo daquele determinado país? Sim. A entrada do espiritismo aqui no Brasil mexeu com a nossa cultura, mas a nossa cultura também influenciou a prática do espiritismo aqui no Brasil. E aí nós podemos dizer que a prática espírita aqui no Brasil, ela difere da prática espírita lá da França ou lá dos Estados Unidos, porque existe a influência cultural, mas a doutrina é única, é a mesma. Portanto, não existe kardecismo, porque kardecismo significa doutrina de Kardec. Kardec não escreveu nada por si mesmo.
Kardec não fundou nem organizou uma doutrina por conta própria. O Espiritismo é obra dos espíritos. E não existe nem mesa branca, nem isso, nem aquilo. Aqueles que estão falando isso pela internet estão equivocados. Só existe um Espiritismo, o que nós encontramos nas obras de Allan Kardec. Agora, discutir a prática do Espiritismo já é outro assunto, é outra história. Mas não confundamos uma coisa com a outra. A doutrina é única. Ela pode ter interpretações e práticas diferentes, dependendo das pessoas, dos grupos, da cultura de cada país. Mas a doutrina, essa será sempre e tão somente o Espiritismo, como nós o encontramos nas obras de Allan Kardec. Muito bem, com isso nós encerramos as perguntas no programa de hoje, mas continuamos a aguardar a sua pergunta. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação e faça a sua participação. Envie sua pergunta, envie o seu comentário para que possamos então aqui responder, claro, sempre à luz dos princípios que formam o Espiritismo. E agora nós vamos ter uma estreia aqui no nosso Ante os Novos Tempos, porque estamos trazendo a partir do programa de hoje, desta nossa edição, nosso querido amigo, companheiro, grande trabalhador do movimento espírita, Orson Peter Carrara. Nosso Orson, que é lá de Matão, no estado de São Paulo, é escritor, palestrante, tem um trabalho maravilhoso através da internet, principalmente através do YouTube. Ele é um grande entrevistador do movimento espírita. Seu canal no YouTube já tem mais de 1.200 vídeos. E nós vamos passar então a utilizá-los, trazendo Orson Peter Carrara aqui conosco. 10 minutos de Orson Peter Carrara, convidados e espiritismo. Qual é o tema de hoje? É surpresa. Fique aí ligado para ver o que o nosso Orson está trazendo no programa de hoje. Vamos então a ele? Vamos rodar então o vídeo, porque agora é a vez de Orson Peter Carrara. Conversando sobre Espiritismo. Ô, Alessandro, e o Kardec fez muitos discursos nas suas viagens, nas suas abordagens para o movimento espírita da época, né? E você gostaria de destacar alguns pontos essenciais desses discursos? Naturalmente que você, nessa abordagem do homem, dos aspectos morais, dá para extrair, né? Até pela fala dele dá para extrair essas questões, né? Na revista Espírita, eu brinquei com você, né, informalmente, a gente se falando, eu, por conta desses anos de estudo da revista Espírita, eu tenho minha cartilha aqui, né, que a gente tem tudo documentado para facilitar as palestras. E eu tenho registrado aqui, na revista Espírita, que são, bom citar para quem não conhece essa tarefa de Kardec, são 11 anos e 4 meses. É um jornal mensal, 136 revistas. Então, nós temos ali os assuntos os mais variados possíveis. De discurso, nós temos em torno de 12 discursos de Kardec, registrados na Revista Espírita. E um deles que eu gosto muito de citar é o primeiro discurso registrado, que está na Revista Espírita de julho de 59, quando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas completou 1 ano de existência, e ele vai fazer, então, aquele discurso, né? E a gente percebe, assim, o equilíbrio e a noção de Kardec a respeito da sua tarefa, porque nesse discurso ele vai estimar em 10 anos a conclusão da sua tarefa. Isso foi em abril, dia 1º de abril, aproximadamente, de 59. Ele desencarnou dia 31 de março de 69. Quantos anos? 10 anos. Exatamente 10 anos. E ele estima, tem aproximadamente 10 anos para concluir a minha tarefa.
E Kardec, nos seus discursos, Orson, nesse também, pode parecer que a gente vai estar repetindo algo muito óbvio, mas ele vai sempre focar a necessidade do estudo. Não há um discurso de Kardec em que, ainda que de forma mais passageira, ele não vai tocar nessa necessidade do estudo. Se naquela época ele já identificava que faltava estudo ao movimento espírita, de uma maneira geral, ainda hoje esse alerta de Kardec se faz presente, se faz necessário a respeito do estudo. Porque ele vai chamar a atenção aqui também nesse discurso. Vejamos que os discursos de Kardec são verdadeiras referências para o movimento espírita da época e de hoje. Os mesmos problemas que eu vejo Kardec apontando e pontuando, nós ainda vivemos no movimento espírita de hoje. Com particularidades locais, de cidades, de regiões, às vezes até de países, mas nós vamos ver. Aqui, por exemplo, Kardec vai chamar a atenção quando ele fala do estudo, ele vai falar muito também nos seus discursos, Orson, da desunião, da rivalidade entre as sociedades. Ele vai falar aqui da importância das sociedades, dos centros espíritas, portanto, se relacionarem como verdadeira família. Ele insiste muito nisso nos discursos, sabe? A gente enxergar o movimento espírita como família, como irmão. Se a gente se enxergasse como irmãos dentro da doutrina, eu não tenho dúvida, estudássemos mais, nós não teríamos tantos problemas e tantas dificuldades como nós estamos vendo. Essa questão, por exemplo, da dissensão, da desunião, das sociedades que se rivalizam, que já havia naquela época e vemos hoje, a gente percebe que isso vai gerando ramificações. A gente falou do ponto de vista pessoal, a desunião, falta de estudo. Conversamos nos bastidores que hoje, se a gente procurar no movimento espírita atual, quantas ramificações tem, Orson? O movimento espírita laico, o espiritismo progressista, o espiritismo com tal conotação partidária, e o espiritismo desse jeito, dessa forma. Eu fico imaginando o Kardec olhando do mundo espiritual para o movimento espírita de hoje, mantendo as suas virtudes, a tolerância profundamente, mas certamente entristecido por conta de tudo isso. Então, nos seus discursos, Kardec apresentava essas dificuldades e que serve de alerta para nós, dirigentes de hoje. Eu tenho dito que os discursos de Kardec são de leitura obrigatória para a direção da casa espírita. Quem é dirigente de estudo, dirigente da casa espírita, em qualquer nível, tem que estudar os discursos de Kardec. É um verdadeiro preparo, é uma verdadeira qualificação dos dirigentes os discursos de Kardec. Ele, inclusive, num dos discursos, eu não sei aqui se eu vou achar, achei aqui, está num discurso de novembro de 61, que ele é um discurso que ele faz em Bordeaux. Ele vai falar, inclusive, do perfil do dirigente. Isso é o Kardec falando, o perfil do dirigente. Ele fala, tem que ter uma qualidade de conciliador, zelo doutrinário e devotamento ao espiritismo. Então, ele fala qualidade conciliatória, zelo e devotamento. Quem quer ser dirigente, trabalhador na casa espírita, é Kardec nos seus discursos apresentando as características. Claro que hoje nós encontramos nas obras complementares do espiritismo muitas orientações que vêm de espíritos compromissados com Kardec, com Jesus, mas é muito oportuno e muito válido quando a gente vai buscar na fonte o próprio codificador nos apresentando essas características e essas qualidades. Então, o dirigente, se ele tiver esse tom de conciliação, ele vai resolver muitos problemas que se apresentam no dia a dia, no cotidiano, do seu estudo, da sua tarefa, da casa espírita. Muitos que não têm esse perfil de conciliação, às vezes eu já vi, acabam colocando mais lenha na fogueira, acabam alimentando mais dissensão do que promovendo conciliação. Né? O zelo com a doutrina, o devotamento, né? Pode falar, Orson. Quero ouvi-lo também. Eu ia falar que você está abordando, né, Alessandro, uma realidade atual, porque nós, como seres humanos, estamos inseridos nessas dificuldades que o Kardec sentiu lá atrás também,
alertou, trouxe as suas advertências, e parece que a gente está descuidado com essas advertências. Ainda existem esses problemas que não precisariam existir, né, Alessandro? São realmente problemas graves e pouco abordados, porque parece que existe um certo medo de abordar isso. Eu me lembro aqui, Alessandro, do livro Viagem Espírita, em 1862, que é um primor, né? São os discursos de Allan Kardec nas viagens que ele fez. E ele vai justamente direcionar ao dirigente espírita. Não, com certeza, por isso que eu falei, é material obrigatório de qualificação dos trabalhadores. E se segue até hoje os problemas, é porque qual a conclusão que a gente chega? Tem faltado Kardec ao movimento espírita. Assim como a gente nota que tem faltado Jesus, que se você pega de 2000 anos para cá, os mesmos problemas morais, as mesmas dificuldades, é porque nós estamos ignorando ou não colocando em prática os ensinos do Cristo. Se no movimento espírita seguem as mesmas problemáticas, é porque tem faltado Kardec e tem faltado Jesus no movimento espírita. Aqui ele vai falar nesse discurso de novembro de 61, dirigido a Bordeaux, ele vai falar, por exemplo, dos inimigos externos e internos. Os inimigos externos, a gente sabemos, existem os inimigos externos, os que atacam a doutrina, etc. Mas o que me chamou a atenção é ele falar dos inimigos internos, que estão dentro do movimento espírita. Pessoas que se tornam obstáculo na vida do próprio companheiro espírita ou no próprio movimento espírita. Kardec tem uma expressão que eu uso muito, que ele usa várias vezes na Revista Espírita, que é aquele espírita que não estuda direito e fica dando pitaco e ponto de vista pessoal. É aquele espírita que, aonde ele está, na casa espírita ou no movimento espírita, ele é aquele que só critica, não edifica nada. É aquele que fica levando fofoca para lá e para cá. É aquele espírita que fica atacando, agredindo outros confrades espíritas, alimentando dissensão e desunião. Sabe como Kardec chama esses espíritas, Orson? Pretensos espíritas. Pretensos adeptos. É a palavra que Kardec várias vezes vai usar na Revista Espírita para se referir, nós podemos dizer, aos maus espíritas que ainda se prestam a esse desserviço. E quando a gente fala assim, pode parecer uma fala um pouco enérgica, mas cabe a todos nós, e eu me incluo, sem exceção, para que a gente possa estar sempre se autoavaliando dentro das tarefas espíritas, para ver se nós não estamos incorrendo nesses erros. Talvez, em alguma medida, em alguns momentos, estejamos. Talvez, muitas vezes, enquanto dirigentes ou trabalhadores, às vezes, num dado momento, por descuido, ou como disse Jesus, por invigilância, talvez faltou um pouco de zelo doutrinário. Em alguns momentos, talvez tenha faltado devotamento, dedicação. Em alguns momentos, tenha faltado conciliação, chamar as pessoas para um diálogo, conciliar. Muitas vezes, talvez sejamos nós que estamos alimentando uma fofoca que a gente leva para cá, uma fofoca que a gente traz para cá, sem que isso represente auxílio ou melhoria para a nossa casa espírita, para a tarefa, para o movimento espírita. Muitas vezes somos nós alimentando dissensões. Hoje, Orson, com as redes sociais, as coisas são muito instantâneas. A gente lê alguma coisa e a gente já se sente impulsionado a querer responder de imediato. Então, a gente já posta coisas que depois nós vamos nos arrepender. E, às vezes, a gente acaba alimentando dissensão dentro do movimento espírita. Então, quando a gente está falando aqui, pode parecer pelo tom que nós estamos dirigindo a outras pessoas. Mas eu me incluo. Eu me incluo porque, e esse é um discurso de Kardec que serve para todo o movimento espírita, porque quem se acha isento de erros morais já está faltando uma virtude que o codificador exemplificou que nós falamos, que é a humildade. Porque seríamos orgulhosos se nós nos achássemos isentos de qualquer tipo de erro. Então, é uma análise que a gente tem que estar sempre fazendo. O nosso papel de dirigente, o nosso papel de frequentador, o nosso papel de trabalhador, o nosso papel de integrante na casa espírita. Inclusive, Orson, nesse discurso, como em um outro artigo que ele escreve, um dos mais completos de orientação para o movimento espírita, ele vai falar de um grupo central. Eu já vi pessoas que criticam, às vezes, aqui em São Paulo a gente chama de use.
em outras regiões de Uri, as direções regionais, as direções municipais do movimento espírita, e eu já vi gente falar que Kardec nunca propôs isso, e propôs, porque não estudaram a revista espírita. Kardec fala de grupos centrais, de uma direção organizada, então ele fala, sugere sim, que tenhamos essas direções municipais, regionais, estaduais, para que possamos ter uma gestão com zelo e devotamento em relação ao espiritismo. Então, esses inimigos internos, precisamos nos perguntar se em algum patamar nós não estamos sendo um inimigo interno dentro da casa espírita onde estamos, um braço dos obsessores dentro da casa espírita onde estamos. Então, os discursos de Kardec, você vê que aqui pontuamos 2, 3 pontos, e a gente viu quanto o assunto rende, quanta coisa Kardec traz para o movimento espírita. Muito bem, tivemos então o nosso Orson Peter Carrara fazendo a sua estreia no nosso programa, e a partir de hoje ele estará conosco semanalmente, por si mesmo, com as suas elucidações espíritas, ou trazendo um convidado para um bate-papo com um tema relevante. Espero que você tenha gostado. Então temos aí a partir de hoje, e sempre conosco, nosso querido amigo Orson Peter Carrara. Mas agora nós temos que começar a preparar para irmos para a poesia espírita. Poesia espírita. Poesia espírita traz para nós o poeta Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu foi um poeta fluminense, ou seja, do estado do Rio de Janeiro. E ele veio a desencarnar a 18 de outubro de 1860. Portanto, ele viveu no século XIX e desencarnou aos 21 anos de idade com tuberculose, que na época era a doença que realmente ceifava muitas vidas. Casimiro de Abreu foi autor do livro Primaveras, sua única obra publicada. E ele até ficou relativamente conhecido por causa dessa obra, mas viveu tão pouco que não foi possível conhecer melhor a literatura poética de Casimiro de Abreu. Mas ele voltou através de Francisco Cândido Xavier no livro Parnaso de Além Túmulo, essa obra que reúne os poetas brasileiros e portugueses. E no Parnaso de Além Túmulo, Casimiro de Abreu vai nos brindar com várias poesias. E nós escolhemos então o poema A Minha Terra, então escrito pelo espírito Casimiro de Abreu, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um poema muito bonito, muito tocante, e que estamos trazendo para abrilhantar o nosso programa e conhecermos os poetas do além, que continuam firmes na sua poesia, trazendo para nós, através das letras, as belezas da vida e do universo. Vamos então passar a palavra a Casimiro de Abreu com o poema A Minha Terra. Que terno sonho dourado das minhas horas fagueiras, no recanto das palmeiras do meu querido Brasil. A vida era um dia lindo, num vergel cheio de flores, cheio de aroma e esplendores, sob um céu primaveril. A infância, um lago tranquilo, onde começa a existência, onde os cisnes da inocência bebem o néctar do amor. A mocidade era um hino de melodias suaves, formadas de trinos de aves e de perfumes de flor. O dia, manhã ridente,
numa canção de alvorada, a noite toda estrelada após o doce arrebol, e na paisagem querida, os ramos das laranjeiras e das frondosas mangueiras douradas à luz do sol. Ó, que clarão dentro da alma, constantemente cismando, o pensamento sonhando e o coração a cantar, na delicada harmonia que nascia da beleza, do verde da natureza, do verde do lindo mar. Ó, que poema a existência de infância e de mocidade, de ternura e de saudade, de tristeza e de prazer, igual a um canto sublime, como uma estrofe inspirada, na noite e na madrugada, na tarde e no amanhecer. De tudo me lembro e quanto, a transparência dos lagos, as carícias, os afagos e os beijos de minha mãe, dos trinos dos pintacilcos, da melodia das fontes, as nuvens nos horizontes, perdidos no azul do além. Quando eu cruzava as campinas, sem sombras de sofrimento, descalço, com o peito ao vento, num tempo doce e feliz. Os pessegueiros floridos, as frondes cheias de amora, o manto de luz da aurora, os pios dos juritis. Se a morte aniquila o corpo, não aniquila a lembrança. Jamais se extingue a esperança. Nunca se extingue o sonhar. E a minha terra querida, recortada de palmeiras, espero em horas fagueiras um dia poder voltar. Eis aqui o poema belíssimo A Minha Terra, de Casimiro de Abreu, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que está publicado no livro Parnaso de Além-Túmulo, onde Casimiro de Abreu recorda essa sua última existência aqui na Terra, as suas lembranças, e nos mostrando que mesmo morto, essas lembranças não se apagam, porque elas pertencem ao espírito imortal. Com esse poema, nós vamos então para o vídeo de Para Viver Melhor, para termos aquela meditação e reflexão que trazemos aqui toda semana no nosso programa Ante os Novos Tempos. No famoso Sermão do Monte, Jesus disse com clareza que os brandos possuirão a terra e que os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Será mesmo? Passados mais de 2000 anos, tem muita gente duvidando. E duvidam porque a humanidade ainda está às voltas com as guerras, com a criminalidade, o ódio e a vingança. Mas nas últimas décadas vem crescendo o clamor contra as guerras, a miséria e a injustiça social. Leis mais justas são promulgadas. O combate à corrupção se intensifica. São sinais evidentes de evolução moral do homem. O futuro do planeta é ser mundo de regeneração, quando o bem predominará sobre o mal. Então, quem for brando ficará por aqui, e quem promover a paz terá o reconhecimento divino. Sejamos, pois, brandos e pacíficos. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Entendendo com o Espiritismo,
traz hoje o assunto perdão das ofensas. A dinâmica para conseguirmos perdoar. E vamos aqui lembrar aquela famosa cena que está consignada pelos evangelistas, quando Jesus, nosso mestre, falava da necessidade de perdoar depois daquela cena da mulher adúltera na praça, quando Jesus disse, né, que não estava ali para tecer julgamentos. Simão Pedro achega-se ao mestre e indaga dele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Seriam 7 vezes? Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Com o Espiritismo, nós ficamos sabendo, através das mensagens dos Espíritos superiores, que Jesus quis dizer que o perdão às ofensas é ilimitado, porque é 70 vezes 7 vezes cada ofensa que se recebe. Então não adianta fazer a conta de multiplicação. 70 vezes 7 igual a 490. Então eu tenho que perdoar 490 vezes. Sim, mas é cada ofensa, ou seja, cada vez que você for ofendido, você teria que perdoar ilimitadamente, do mesmo modo que Deus, nosso Pai, nos perdoa. Embora, na verdade, nós temos aqui que entender que Deus não tem nenhuma necessidade de nos perdoar, os seus filhos, porque tudo se rege pela sua lei, que é uma lei de justiça e bondade perfeitas. Mas, simbolicamente, nós dizemos que Deus sempre nos perdoa e sempre nos dá uma nova oportunidade. Mas por que precisamos nos perdoar? É porque todos somos irmãos. Todos somos filhos de Deus. Se temos o mesmo Pai em comum, somos irmãos. Ora, irmãos devem aprender a se amar. E quem, de fato, ama, primeiramente, compreende, como nos disse o benfeitor espiritual Emmanuel, através do Chico Xavier. Quem ama, acima de tudo, sabe compreender. Compreender que o outro é falível, porque o outro ainda é imperfeito, tanto quanto nós mesmos. Somos falíveis porque também somos imperfeitos. Quem é imperfeito, uma hora qualquer, comete um deslize, comete um erro. Isso é natural. Enquanto estamos em aprendizado e evoluindo, é natural que às vezes façamos aquilo que, em verdade, não deveríamos fazer. E podemos, com isso, realmente atingir uma outra pessoa que pode se sentir, então, atingida e ofendida. Mas vem aí o ensino de Jesus. Acontece que é necessário perdoar. Porque se você não perdoa, e aqui vamos trazer a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, se você não perdoa, você começa a acumular em si mesmo a mágoa, o ressentimento, que pode chegar ao ódio e que pode chegar no desejo de vingança. Se não chegar a isso, mágoa e ressentimento podem levá-lo à depressão. E depressão é uma doença perigosa, sutil e que pode nos levar à ausência da vida e ao suicídio. Portanto, guardar mágoa e ressentimento, considerar-se ofendido, é tudo de ruim que pode acontecer para a nossa vida. Mas
O que ele fez para mim é imperdoável. Isso não existe para a lei divina. Tudo é perdoável. Basta seguirmos em frente e não nos incomodarmos com as críticas, os diz que diz, as fofocas, as tentativas de nos derrubar profissionalmente, por exemplo, os golpes da existência humana através das provas e expiações, que nos são necessárias ainda. Basta continuarmos a viver, confiando sempre na providência divina, na ação no campo do bem a nosso favor dos nossos amigos espirituais, e que tudo passa. E o problema, na verdade, não deve ser nosso, mas do outro, que nos ataca, que ainda não compreendeu que é nosso irmão e que precisamos nos compreender. Precisamos aprender a conviver. Esse é o grande recado do Espiritismo. Não nos incomodarmos. Não quer dizer que não fiquemos tristes por saber que alguém está falando mal de nós, que alguém está inventando mentiras sobre nós. Também não quer dizer que tenhamos que ficar totalmente calados. Mas se pudermos dar uma resposta, se pudermos fazermos algum esclarecimento, essa resposta e esse esclarecimento devem ser feitos no campo da fraternidade, respeitando também o outro, porque se usarmos da mesma moeda, nós estaremos nos igualando a ele. Procuremos, portanto, compreender, amar, perdoar, até conseguirmos perdoar não apenas os nossos amigos, nossos entes queridos, mas até mesmo os nossos inimigos, embora para eles não consigamos ainda doar o mesmo amor que doamos àquele que também nos ama. Mas a grande lição de Jesus, que pertence, na verdade, à lei divina, é a do perdão das ofensas. Lembrando aqui, Mahatma Gandhi, um grande líder hindu, na verdade um líder mundial, né, porque ele é conhecido no mundo todo, que lá na primeira metade do século XX, ele dizia que toda e qualquer pessoa tinha total direito em discordar dele, externar a sua discordância e até mesmo atacá-lo, mas que ele, em absoluto, jamais se sentia ofendido, porque ele compreendia esse direito da outra pessoa, tanto quanto ele tinha o direito de discordar do pensamento de uma outra pessoa. Então ele dizia que ele vivia muito tranquilo, porque ele jamais, nunca se sentia ofendido. E embora ele não fosse cristão, ele sempre lembrava justamente essa lição do nosso mestre. Quando ele olha para a chamada mulher adúltera e pergunta a ela: mulher, onde estão aqueles que te condenavam, que queriam te apedrejar? E ela, tímida, olha para Jesus e diz: Senhor, não sei, foram todos embora. Jesus, muito tranquilo, olhando nos olhos dela, diz: se eles não te condenaram, nem eu te condeno, mas vai, minha filha, e não peques mais. Não cometa o erro, não cometa um novo deslize, mas vai, perdoados são os teus pecados. Por isso Pedro faz a pergunta: mas Senhor, como assim? Que ela teve os pecados perdoados? Sim, sim. É preciso perdoar sempre, para que ela possa se renovar. E lembrando que na literatura espírita, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através do nosso querido Chico Xavier, vem nos dizer que essa mulher adúltera vai se tornar discípula do nosso Mestre Jesus e vai trabalhar depois na expansão do Evangelho. Portanto, se queremos encontrar paz de espírito, paz de consciência, felicidade, perdoemos. Não deixemos mágoa, ressentimento, ofensa,
fazer ninho, nem na nossa mente, nem no nosso coração. Porque é perdoando que se é perdoado, é perdoando que se encontra a felicidade e que se evolui, que se cresce como espírito que todos nós somos. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa Ante os Novos Tempos. Agradecendo a sua participação, agradecendo a sua companhia e que possamos, com o Espiritismo, continuar o nosso progresso moral, construindo a era do Espírito e cada vez trazendo mais para perto essa transição do nosso mundo, do nosso planeta, de provas e expiações para a regeneração com a predominância do bem na sociedade humana. Aliás, somente assim poderemos de fato nos chamar de civilização. Que possamos nos encontrar na próxima edição do nosso programa, toda quarta-feira, às 19h, aqui pelo canal Orientação Espírita no YouTube. Paz em seu coração, um grande abraço e até o próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.